aí é bem diferente. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Quando eu estou me acostumando ao fuso de 12 horas, está na hora de voltar. Mas tudo bem, prezado Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, uma referência na imprensa nacional, Zé Maria também. Eu estava aqui, faltam 15 minutos para eu sair para um novo encontro, né, aqui em Osaka, e daí rapidamente na internet entrou vocês aqui, que estavam ao vivo. Daí me lembrei de vocês, de bons momentos com todos vocês que já tinham no passado, e lembrei-me que, caso pudesse ser útil, seria motivo de satisfação e orgulho poder dirigir algumas palavras e submeter algumas perguntas por parte de vocês também. Tá ok? Tá ok. Em primeiro lugar, queremos saber exatamente como é que foi o seu dia aí no Japão, quais são as atividades que o senhor está tendo por aí. O dia é bastante corrido, são as reuniões aqui do G20, os encontros bilaterais. Nossa equipe está bastante feliz porque, segundo o pessoal de Itamaraty, nunca um presidente, né, foi tão procurado por líderes como estamos sendo no momento. Então é um trabalho muito intenso, o mundo está de olho em nós, o mundo quer realmente que o Brasil recupere a sua confiança e que volte a ter aquele prestígio que tinha de décadas atrás. É isso que o pessoal quer, que afinal de contas, né, nós somos um país com 200 milhões de habitantes, um país riquíssimo, um potencial enorme e, como sempre tenho dito, tem tudo para dar certo. Falta pouca coisa, né? Nossa classe política, qual me incluo no meio também, nos acertarmos para que o Brasil realmente deslanche. Presidente Augusto Nunes, é um prazer voltar a falar com o senhor. E eu queria saber como é que foi essa reviravolta com o Macron da França. Estava querendo dar pitos no Brasil, mas acabou convidado para conhecer a Amazônia, né? Eu falei para ele, convidei, né? Falei, olha, de Boa Vista a Manaus são mais ou menos 2 horas de voo. Tu olha para baixo, não vê nada de degradado no tocante ao meio ambiente. É um país enorme. Eu falei, nem quero comparar com a Europa, né? Que aqui não tem mais nada. Mas o nosso Brasil, a Amazônia, enquanto eu for presidente, ela é nossa. E nós pretendemos explorá-la de forma racional. Convido a explorar a Amazônia conosco. O mesmo falei com Angela Merkel. E a Merkel tinha uma posição anterior de querer falar grosso comigo por ocasião da reunião. Então, nos encontramos. Antes da reunião, falei para ela das questões do Brasil, que no passado presidentes vinham para reuniões como essa e voltavam para o Brasil, demarcando 10, 20, 30 reservas indígenas, fazendo um estrago, no meu entender, nesta que eu chamo de neurose ambientalista. E foi uma conversa bastante saudável com ela, bacana. Ela foi para a reunião depois, não tocou no assunto e continuamos nos olhando, trocando sorrisos amáveis. Foi excepcional. O que falta aqui que eu vejo, Augusto, é você conversar com as autoridades de igual para igual e não ficar se submetendo ao capricho por parte deles. Com o Macron também, uma conversa bastante saudável, sentamos, uns 20 minutos de conversa e também queriam uma cláusula de extra na questão do Mercosul, falando em Acordo de Paris, tiramos isso fora. Porque eles pressionam sempre a gente e eles agem de maneira certa, porque estão defendendo o interesse dos seus países. Agora nós temos que defender os nossos interesses. Então acho que uma conversa dessa maneira, de igual para igual, sem sofrer pressões, é que você consegue, primeiro, mostrar para o mundo que o Brasil é um país que merece respeito e que as coisas começaram a mudar no Brasil. Com a nossa chegada ao governo. Agora, toda essa vitória, não só aqui, em especial essa questão do Mercosul, eu devo à equipe fantástica de ministros que nós conseguimos trazer para o governo, como a Tereza Cristina, excepcional nessa questão, o ministro Ernesto Araújo do Meio Ambiente, das Relações Exteriores, também, o Ricardo Salles, que participou também lateralmente disso tudo, na questão ambiental, o Paulo Guedes, o ministro Onyx na Casa Civil, que é uma função complicadíssima dele. Eu costumo dizer que é o fusível, né? Que primeiro queima em qualquer crise política, e ele está cada vez mais fortalecido. O Onyx foi um gigante negociando com os vinicultores do Rio Grande do Sul. Foram 20 dias no Brasil de reuniões quase que diárias com
com essas pessoas e foi chegado a um acordo na questão dos vinhos, questão dos laticínios, carne, açúcar. Então foi fantástico para o Brasil. Agora o que eu acho, me desculpa, né, modéstia à parte, é exatamente ter a sorte e a felicidade que eu estou tendo de contar com uma equipe de maravilhosas pessoas integrando o nosso ministério, escolhidos por critérios técnicos, que estão abertos a atender a todos, principalmente a classe política, deputados e senadores, que nos procurem à vontade, os ministros, o que for possível atendê-los, havendo recurso, obviamente, nós estamos prontos para atender a todos. O Brasil, se Deus quiser, ocupará o lugar de destaque que ele merece no cenário mundial. José Maria Trindade de Brasília tem uma pergunta para o senhor, presidente. Diga, Zé. Presidente, eu queria dizer que foi um bom acordo esse, o Mercosul e a União Econômica Europeia abriu o mercado de produtos brasileiros, mas aqui existem alguns problemas. O senhor já analisou a situação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e por outro lado também, presidente, o que acontece é o seguinte, o Congresso aprovou mudanças naquela lei das 10 medidas de combate à corrupção. O senhor vai dar a última palavra. Sanciona, Alberto? Olha, Zé Maria, projetos do Congresso que saem para o Executivo, depois voltar nas duas casas, é como o parto lá antigamente, né? Quando eu nasci. Você só sabia o sexo depois que a criança saía para fora do ventre da mãe. Então eu só posso falar com propriedade a questão das 10 medidas contra a corrupção depois que chegar à minha mesa. Até lá eu não sei o que vai estar nessas medidas. Eu conheço bastante o parlamento, sei que existe um tráfico de influência muito grande lá dentro, sei que uma minoria, mas de pessoas bastante influentes, geralmente conduzem esses projetos para interesses pessoais muitas vezes, mas eu quero acreditar no Congresso até que essa criança nasça, né? Quando nascer, chegar em minha mesa, eu como parteiro vou decidir o que vou fazer. E pode ter certeza que faremos o melhor para o Brasil. Reconheço que em todas as profissões existe abuso, até na de vocês, jornalistas. De vez em quando tem um colega ao teu lado aí que fala pelos cotovelos, não tem relação nenhuma que ele está falando, ele está tomando uma posição pessoal, ou política, ou interesseira, e essa pessoa tem que ser orientada, conversada, até mesmo afastada do jornalismo, da carreira militar, ou do parlamento, ou ser ignorado. É isso que nós pretendemos fazer nessa questão. Quanto ao Marcelo Álvaro Antônio, estamos acompanhando o caso, obviamente que a nossa preocupação é o que está acontecendo aqui em Osaka, é o Mercosul, e chegando ao Brasil, vou conversar com o ministro Sérgio Moro, porque o processo está nas mãos deles. Agora, o que eu decidi e determinei ao ministro da Justiça essa semana, o que traz à tona esse caso, o Marcelo Álvaro Antônio, são uma ou duas pessoas lá em Minas Gerais que recebeu uma quantidade de dinheiro do fundo partidário não compatível com o número de votos. Que eu pedi para eles que faça o devido processo, instaure o devido processo em todos os partidos onde realmente pessoas receberam vultosas, em especial mulheres, né, vultosos recursos do fundo partidário e tiveram uma ínfima votação. Existe em quase todos os partidos gente dessa maneira. Agora, o que não pode é simplesmente atirar em cima do PSL. Se tiver algo de concreto, algo de substancioso contra o Marcelo Álvaro Antônio, nós tomaremos a providência. Essa decisão, inclusive, eu tomei o ano passado, depois das eleições, quando conversei com o Sérgio Moro. Ele perguntou para mim, se qualquer investigação for para cima de ministros teu, qual vai ser seu procedimento? Vai tentar abafar ou vai deixar que o processo chegue ao fim? Eu falei, que o processo chegue ao fim. Estamos agindo dessa maneira. Agora, quero sim que amplie esse processo, né, de modo que puna-se os culpados, mostre realmente todos aqueles que receberam recurso enorme e depois tem uma votação diminuta. Obviamente, o grande indicador é que houve alguma coisa de errado por ocasião da campanha desse candidato. Agora, presidente, há manifestações marcadas em várias cidades do país, acho que mais de 130 já convocadas para esse domingo em defesa do Sérgio Moro, em defesa da Lava Jato, do pacote anticrime, da reforma da Previdência, em reação principalmente ao vazamento das supostas mensagens atribuídas ao Sérgio Moro, então juiz da Lava Jato, e ao procurador Deltan Dallagnol. De tudo que saiu até agora, o senhor certamente foi informado, o senhor viu algo impróprio, qual é a sua posição a respeito disso e como o senhor vê a população reagindo a esse que está sendo chamado por esses grupos organizadores de ataque à Lava Jato? Olha só, a história diz que a população
só é lembrada pela classe política por ocasião das eleições. A minha classe política, a nossa, a qual me incluo, não se acostumou a esse tipo de manifestação em períodos fora das campanhas. Então, elas são muito bem-vindas, eu dou os parabéns a esses patriotas, que estão indo à rua, pelo que eu estou vendo, né, é exigir por parte do parlamento que algumas medidas sejam votadas, a questão do pacote anticrime, a questão da Previdência, entre outras, são muito bem-vindos. Agora, você pode ver a questão de vazamentos do telefone do Sérgio Moro, né, do Daltan Dallagnol. Olha só, o Felipe Moura Brasil, olha o meu caso, o telefone do Adélio, por uma ação da OAB, a Polícia Federal não pode entrar nele. Então nós não podemos saber com quem o Adélio conversou naqueles dias que antecederam o 6 de setembro do ano passado, onde ele tentou me matar. Então, que justiça é essa? Eu não quero generalizar a justiça brasileira. Mas olha só, quem está criticando aí, ou está tentando aí incriminar o Moro de uma forma ou de outra por esses vazamentos, que eu não vi nada demais naquilo, poderia fazer uma campanha também em cima da OAB. Que OAB é essa? Para que serve essa ordem dos advogados do Brasil? A não ser para defender quem está à margem da lei. Então é tudo muito complexo no Brasil. E eu digo, bem-vindo, parabéns aos manifestantes que se preparam para o dia 30 agora, né, exigir que o parlamento cumpra o seu papel. Essa manifestação poderia ser contra algo do meu governo também. Se eu tivesse me vendo atrapalhando alguma coisa, eu tomaria providência, porque eu tomando a providência, esvaziaria esse movimento. O parlamento pode fazer a mesma coisa, dar mais algum passo, né, que for possível nessas questões, que esvazia o movimento por si só. Augusto Nunes? Presidente, o senhor está satisfeito com o ritmo da votação da reforma da Previdência? Olha, a gente não quer nada muito rápido nem muito moroso. Poderia, já temos votado na comissão, poderia, no meu entender, também ter sido votado pelo menos em primeiro turno na Câmara. Mas quem dá esse ritmo, né, no caso, é o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, que nós sabemos que ele tem as suas dificuldades. Ele não é dono da Câmara, tem os partidos políticos que fazem pressão, defendendo interesses, às vezes legítimos, às vezes não. Mas eu acredito que o Rodrigo Maia bote em votação na semana que vem e na próxima semana faça pelo menos o primeiro turno dentro do plenário da Câmara. Será muito bem-vindo, uma tremenda sinalização a todos aqui no Brasil, né, que nós queremos resolver essa questão de forma definitiva, fazer uma boa reforma da Previdência, de modo que o futuro presidente, quem assumir em 23, não tem que fazer a mesma coisa. Caminhando aqui para o final, José Maria Trindade, as últimas perguntas. Eu peço que seja a última, Trindade, por favor. Eu peço que seja a última, que estão me cobrando aqui uma saída agora aqui. Presidente, o seu governo tem uma característica de apoio popular. E ontem a CNI divulgou a pesquisa lá, indicando uma queda entre os que consideram bom e um aumento dos que consideram ruim e péssimo. O senhor ficou preocupado com essa situação? Bem, se eu acreditasse em pesquisa, eu não seria presidente. Eu acho que eu te respondi, Zé Maria. Tá legal? Eu não posso ser um presidente, como disse, se não me engano, uma autoridade, não sei de onde, aqui no passado, não sei o caminho do sucesso, mas sei o do fracasso, tentar agradar todo mundo. Eu aqui não posso me preocupar com críticas, né, que elas são bem-vindas. E procuro, ouvindo aqui meus assessores, fazer a coisa que nós achamos ser a melhor para o nosso Brasil. Presidente da República Jair Bolsonaro, uma participação surpresa em Os Pingos dos Is. Muito obrigado por essa entrevista. Boa viagem, bom trabalho. Boa noite, presidente. Pode ser surpresa para vocês, mas para mim foi extremamente gratificante. Meu muito obrigado a todos da Jovem Pan, o Augusto, o Felipe e o Zé Maria. Um grande abraço. E assim encerramos Os Pingos nos dias de hoje, que teve 3 entrevistas, culminando com a entrevista exclusiva com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que vai ficar disponível no nosso canal JP. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês aí no Brasil. Aqui no Japão tá começando o dia. Um abraço. Fiquem com Deus. E se puder, compartilhem aí.